Hora de falar de economia. A Petrobras desmentiu a informação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre mudanças na política de preços da estatal. Conosco por aqui, bem-vindo, Luiz Arthur Nogueira. Boa quinta-feira. Arthur, qual foi o impacto dessa confusão, dessa declaração nas ações da Petrobras, hein? Adriana, aqui a gente explica e descomplica a economia. Olha, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele foi irresponsável ontem ao dizer que a Petrobras já tinha batido o martelo em relação à mudança na política de preços. Ele deu essa declaração durante a manhã, com o pregão da B3 já em andamento. Consequentemente, as ações da Petrobras despencaram 4% em poucos segundos. Isso para uma empresa que vale cerca de 340 bilhões de reais na Bolsa, significou uma perda de 14 bilhões de reais em poucos segundos. Depois, durante o dia, a Petrobras foi obrigada a vir a público emitir um comunicado negando a fala do ministro, o que fez com que as ações recuperassem o seu valor. O problema é que entre cair 4% e recuperar durante o dia, muitos investidores perderam dinheiro e muitos investidores ganharam dinheiro. Isso é muito ruim para a credibilidade do nosso mercado financeiro. Lembrando que boa parte dos investidores são estrangeiros, que ficaram assustados com a situação aqui no Brasil. Isso arranha a imagem do mercado financeiro nacional no exterior. Eu diria até que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o xerife do mercado financeiro, deveria investigar a fala do ministro, dado que muita gente perdeu dinheiro e muita gente ganhou dinheiro, acabou ganhando dinheiro. Ou seja, muito ruim para o mercado financeiro. Adriana, o ministro precisa evitar esse tipo de declaração e deixar que a Petrobras faça os comunicados oficiais ao mercado financeiro. Ô Luiz, e como é que foram os números do mercado financeiro nesta quarta-feira? Lembrando que hoje é praticamente o último dia da semana, dia útil, né? Verdade, porque amanhã não haverá pregão na B3. Ontem, com esse ruído todo da Petrobras, foi um dia de muita turbulência. O Ibovespa fechou em queda de 0,88%. As ações da Vale não ajudaram. Reparem aí no gráfico, foi um pregão totalmente no vermelho o dia inteiro. As ações da Vale também caíram 1,5% por conta do risco de recessão global. Isso derruba o preço do minério de ferro no mundo inteiro. Por isso que a B3 fechou o Ibovespa aos 100.978 pontos. No próximo gráfico, a gente vai ver o mercado de moedas. Aí sim foi um dia positivo, com o dólar caindo 1% aqui no Brasil, R$ 5,03. O euro caiu quase 1,5%, R$ 5,49. E o Bitcoin praticamente estável aos 28.186 dólares. Como eu disse, o mundo inteiro teme um processo de recessão. O lado positivo disso é que os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa não vão precisar elevar tantos juros. Isso enfraquece as moedas, o dólar e o euro, em relação ao nosso real. Lembrando que o Brasil continua sendo um dos maiores pagadores de juros do mundo. A gente segue acompanhando esses assuntos todos. Boa quinta-feira mais uma vez, Luiz Arthur Nogueira, e conosco por aqui também nesta manhã. Bem-vindos, Cristiano Vilela e Amanda Klein. Amanda, foi irresponsável a fala do ministro de Minas e Energia? Ele não teria tido sequer o aval do presidente Lula ou do presidente da Petrobras para a afirmação? Adriana, bom dia a você, Cristiano, Thiago, a nossa audiência. Eu não sei o que esses ministros andam fazendo, porque o Lula já deu tanta bronca, disse até que os ministros deveriam evitar dar declarações geniais. Ele falou isso num tom sarcástico, irônico, chamou de genialidades, e mesmo assim os ministros insistem em fazer anúncios ou em anunciar políticas públicas sem o aval do presidente da República, sem passar pela Casa Civil. E pior, no caso da Petrobras, que é uma empresa de companhia mista, tem toda uma série de regras de governança que precisam ser cumpridas. Aí depois não entende porque vai parar um novo processo na CVM, uma nova ação na CVM. Isso já aconteceu várias vezes durante o governo Bolsonaro, anúncios que foram feitos, declarações irresponsáveis que foram feitas. Isso tem regras de mercado, porque isso mexe com os preços das ações, faz subir, faz descer. Os investidores ficam atônitos, não sabem quem acreditar. Uma política de mudança de preço da Petrobras, a gente já imagina que vai acontecer. Afinal de contas, foi promessa
promessa de campanha do presidente Lula, há diversas informações de bastidores, até de que ele estaria descontente com Jean Paul Prats, que é presidente da Petrobras, porque ainda não veio a público oferecer uma solução para o preço de paridade internacional, que é o conceito considerado hoje, que leva em consideração justamente a alteração do dólar, o sobe e desce do dólar, e também do barril do petróleo no mercado internacional. Não é segredo para ninguém que o governo Lula gostaria de um preço mais calcado no mercado interno, que leve em consideração a produção interna. O problema é que a Petrobras importa uma parte considerável do seu combustível, de 25% a 30%, dependendo se é diesel ou se é gasolina, e é uma exportadora de óleo bruto, de petróleo bruto. Só que para você mudar essa política de preço, precisa passar por diretoria da Petrobras, conselho de administração, tem uma série de etapas até o anúncio ser feito oficialmente, né, homologado, e aí sim o mercado pode reagir positiva ou negativamente. Uma declaração como essas, irresponsável, leviana e quase que descabida do ministro de Minas e Energia, não ajuda ninguém, só cria mais ruído nesse processo. Meu caro Cristiano Vilela, essa discussão sobre a paridade dos preços vem desde o início da guerra na Ucrânia. Até agora não se tem uma saída para isso e não é na fala de um ministro que teremos um resultado, né, para o bolso do consumidor. Exatamente, Thiago. Um bom dia a você, a Adriana, a Amanda e a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Foi mais uma fala desconcertada dentro do governo. Uma coisa que se percebe ao longo desses quase 100 dias de governo é justamente o desconcerto entre os ministros, entre as figuras de alto escalão. Se comparado aos outros governos do Lula, do primeiro e segundo governo do Lula, talvez eu sinta a falta de um comandante desse time. Durante os governos Lula, tanto com José Dirceu como com Dilma Rousseff, havia figuras que davam o contorno dentro do governo, eram os capitães do time. Hoje, nesse governo, falta esse tipo de pessoa que cumpre esse papel. Rui Costa, ele tem uma posição mais tímida, ele não tem a liderança do grupo. Flávio Dino acaba sendo talvez o grande porta-voz do governo, mas o fato é que olhar para dentro e construir essa gestão, ninguém está fazendo. E aí, com isso, fica batendo cabeça, fazendo anúncios estapafúrdios como esse, e quem paga a conta somos sempre nós, os cidadãos.